meus filhotes de raposa, tudo bem com vocês? Já fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo sobre anime, e por isso hoje eu vou falar sobre Naruto de novo. Esse já é o terceiro vídeo de Naruto que eu faço. Se você perdeu os outros que eu fiz, é só checar no card no canto superior da tela ou clicar no link na descrição. Mas, e aí, sobre o que é o tema de hoje? É um assunto que eu achei bem legal. E a obra de Naruto é complexa, isso ninguém nega. E parte dessa riqueza de elementos e personagens vem da alta influência de elementos da cultura japonesa, que se envolvem na estrutura do mangá como nas suas próprias células. Embora seja sutil, a história de Naruto parte muito do folclore e mitologia do Japão, e para aqueles que percebem, a história se torna muito mais significativa e profunda. Quer saber sobre esses detalhes que eu aposto que você nunca percebeu? Então clique no botão do inscreva-se, ativa o botão do sininho e vamos nessa! Para começar, vamos falar de dois dos personagens mais queridos do universo de Naruto, Naruto e a Kurama, a raposa de 9 caudas. Eu aposto que vocês, fãs de Naruto e de Kurama, não sabiam que essa criatura singular, espírito da raposa de 9 caudas, é baseada numa criatura do folclore japonês. A Kitsune, ou raposa de 9 caudas, é um animal espiritual no Japão que toma a forma de uma raposa que adquire mais caudas quanto mais poderosa for. Uma raposa de 9 caudas seria a Kitsune mais poderosa, que seria capaz de tomar a forma que quisesse e buscava enganar as pessoas. Meio que um espírito malandro, tipo o nosso Saci Pererê aqui no Brasil. E também uma curiosidade a mais. Em alguns lugares no Japão, dizem que você pode espantar uma Kitsune com um leque que usam para aumentar o fogo. Em japonês, o nome desses leques ovais é Uchiwa, como o sobrenome do clã Uchiha, o que pode ser uma referência sobre como os Uchihas possuem o Sharingan, uma habilidade especial que só eles possuem e que pode ser usado para controlar a raposa de 9 caudas. E também pode explicar porque Naruto e Sasuke brigam tanto quanto brigam, né? Susanoo no Mikoto contra Yamata no Orochi. Essa é uma referência que eu adoro por existir em várias camadas e precisar prestar muita atenção para entender. Em primeiro lugar, Susanoo no Mikoto, na mitologia japonesa, era o deus do trovão e da tempestade. No universo de Naruto, Susanoo é o nome do poder que os Uchihas possuem depois que eles despertam o Mangekyou Sharingan. Minato no Mikasa também possui um jutsu muito poderoso chamado Hiraishin, que traduzindo seria Deus Voador do Trovão. Ele é casado com a Kushina, que tem o mesmo nome da princesa Kushinada, a esposa de Susanoo na mitologia japonesa. Yamata no Orochi é referenciado como um dos jutsus do Orochimaru, sendo a habilidade de invocar várias cabeças de cobra do seu corpo. Tudo isso reflete a lenda de Susanoo contra Yamata no Orochi. Segundo as lendas, Susanoo era apaixonado por Kushinada e eles deveriam se casar. Porém, a princesa Kushinada, por ser uma virgem, foi oferecida como sacrifício para Yamata no Orochi, um monstro gigante e horrível que tinha 8 cabeças e 8 caudas, e era tão grande que ocupava montanhas inteiras. Querendo muito se casar com a princesa, Susanoo disse ao rei que mataria Orochi em troca da mão de Kushinada em casamento. Na noite do sacrifício, Susanoo ofereceu xícaras de saquê para Orochi e disse que ele deveria se entreter com bebidas e festas antes de devorar as virgens. Orochi aceitou e bebeu até dormir completamente. Susanoo então tomou sua espada e cortou cada uma das 8 cabeças, matando o monstro para sempre. E de dentro da sua barriga, Susanoo tirou a espada Kusanagi, o espelho de Ata e o orbe Nagatama, que são conhecidos como os 3 tesouros sagrados do Japão. Bem, Susanoo é o poder dos Uchihas, de todos aqueles que despertam o Mangekyou Sharingan, mas ele apareceu pela primeira vez sendo usado pelo Itachi. E Yamata no Orochi é o poder do Orochimaru, e Itachi é quem derrota o Orochimaru e sela ele para sempre, assim como Susanoo derrota Yamata no Orochi das lendas. E, para completar a referência, o Susanoo do Itachi tem uma espada chamada Kusanagi, um escudo que reflete qualquer jutsu que se chama Espelho de Ata, e um golpe chamado Yazaka no Magatama, uma referência aos 3 tesouros de Susanoo. Foi complexa, né? Kishimoto foi muito genial criando esse mangá, eu aprendo com isso toda hora. A história do galante Jiraiya. Por falar no Orochimaru, ele e os outros Sannin lendários protagonizam outra referência. Jiraiya, Tsunade e Orochimaru são os nomes dos personagens principais do romance Jiraiya Kogetsu Monogatari, e em português seria algo como A História do Galante Jiraiya. Esse romance foi publicado em versículos menores por diferentes autores em revistas japonesas do século XIX, e conta a história de Jiraiya, um ninja que tinha o poder de se transformar em um sapo. Ele se apaixonou e se casou com a princesa Tsunade, uma jovem que podia usar a magia das lesmas, e um dos seus ex-companheiros era um homem que foi amaldiçoado para se tornar uma serpente, Orochimaru. Então Orochimaru envenena Jiraiya e Tsunade com veneno de serpente, mas os dois conseguem se curar com a ajuda de um mestre feiticeiro que era amigo de Jiraiya. Como dá pra ver, essa história que originou os 3 Sannin lendários, servindo de inspiração para o nome, a personalidade, poderes e relacionamento entre os 6 personagens. Foi praticamente um roteiro escrito por si só. Os 6 modos de existência. Se afastando um pouco agora dos mocinhos, quem aí se lembra do Pen? O meu vilão favorito do mangá e pra mim um dos personagens mais bem escritos. Nagato, ou Pen, é um vilão que usa do Rinnegan como sua fonte de poder, e através dele ele invoca a estátua demoníaca do caminho exterior, e cria os 6 caminhos de Pen, 6 corpos que ele controla remotamente e que possuem cada um poder diferente, que é muito forte. Os ataques do Nagato são baseados nos ensinamentos budistas,
que é uma religião tradicional na Ásia que se originou na Índia, mas que se espalhou para o Japão e que hoje possui milhares de adeptos no país. O nome do Rinnegan é o nome dado em japonês ao ciclo de Samsara, que na teologia budista é o ciclo da reencarnação que uma mesma alma passa após a morte. E segundo esse ciclo, há 6 possíveis domínios de existência em que a alma pode reencarnar. O domínio de Naraka, o inferno, o domínio animal, onde você reencarna como uma criatura animal sem consciência, o domínio Preta, ou os fantasmas famintos, um reino onde você passa a eternidade com fome de comida e bebida. O domínio Asura, onde você vive com demônios frustrados com os deuses e luta em uma guerra infinita para sempre. Domínio humano, onde você reencarna como outra pessoa, sem a memória da sua vida anterior. E domínio Deva, onde a sua alma é elevada a um nível divino. A estátua que o Nagata é capaz de invocar se chama Estátua Demoníaca do Caminho Exterior. Caminho exterior é como o budismo chama tudo aquilo que é oposto ao caminho interior, que seriam os ensinamentos do budismo. Mais ou menos como um nome que você chama tudo aquilo que é herege, a religião budista, tudo o que você não deve fazer segundo a religião. O que meio que simboliza que o caminho que o Nagata escolheu na vida, a partir do momento em que o Ayahiko morreu, é um caminho errado, um caminho herege, em oposição ao verdadeiro sentido do budismo, que é o de evitar todos os 6 estágios da existência e chegar ao Nirvana, o estado da cessação de existência da alma. Você alcança ao deixar de lado toda a sua raiva, todo o seu ódio, todas as suas emoções, o que o Nagata se apega até a hora da sua morte, por conta do trauma da sua vida. Puxa, que me dera ser fácil escrever assim. É só pegar uma coisa famosa que já existe e transformar em um personagem com nome e história de fundo prontinha. Mas Deus não dá tanta coisa de graça, né? Os primeiros deuses. Falando de deuses, Naruto tem uma referência enorme aos deuses japoneses. Na maioria das mitologias, você tem um deus criador, aquele que é pai ou mãe de todos os outros e que cria a humanidade. Na mitologia clássica, eram Urano e Gaia, na mitologia nórdica era Bor. E na mitologia japonesa foram o casal Izanami, deusa do céu, e Izanagi, o deus da terra. Eles criaram o Japão, o sol, a lua e todas as criaturas. Os dois eram a luz Kakutsushi, o deus do fogo, que queimou sua mãe ao nascer e a matou. De coração partido, Izanagi partiu até a Terra dos Mortos para implorar a vida de sua esposa de volta. Izanagi entra na Terra da Melancolia, como era chamado o Mundo dos Mortos, contra a vontade de Izanami, e vê o seu rosto de morta, todo decomposto e cheio de vermes e insetos que lhe devoram o resto dos mortais. Envergonhada pelo horror de seu marido, Izanami mandou que os deuses o perseguissem até fora dos reinos dos mortos e depois tapassem a porta com uma pedra. Se sentindo desonrada, Izanami resolveu se purificar no mar. Ao lavar o rosto com a água do mar, saíram 3 deuses do seu corpo. Amaterasu, a deusa do sol, saiu do seu olho direito. Tsukuyomi, o deus da lua, saiu do seu olho esquerdo. E Susanoo, deus dos mares e das tempestades, saiu do seu nariz. Essa é a história da criação do mundo segundo a mitologia japonesa. Em Naruto, todos esses deuses se tornaram jutsus usados pelos Uchihas, que, aliás, são os personagens que mais apresentam referências mitológicas. Izanami e Izanagi se tornam jutsus raros que afetam a realidade. Izanagi reescreve a realidade por alguns segundos ao custo de um olho. Izanami prende o indivíduo dentro de um genjutsu que repete infinitamente o mesmo evento. Kagutsushi, o deus do fogo, é o nome do jutsu do Mangekyou Sharingan do Sasuke, que se manifesta na forma de chamas negras que Sasuke pode controlar e moldar. Amaterasu, a deusa do sol, é referenciada como o jutsu do Itachi. Pode queimar tudo com um fogo tão quente quanto o sol. Perceba que Itachi sempre usa esse jutsu com o olho direito. Tsukuyomi, o deus da lua, se torna em Naruto o jutsu do outro olho de Itachi, que assume a forma de uma ilusão tão forte que incapacita instantaneamente o seu inimigo. Assim como Tsukuyomi nasceu do olho esquerdo de Izanami, Itachi só usa esse jutsu com o olho esquerdo. E Susanoo, o deus dos trovões e tempestades e dos mares, é um jutsu que todos os Uchihas podem usar, contanto que os dois têm o Mangekyou Sharingan, que torna a forma de uma armadura enorme com a forma de um homem. Nossa, quantas referências, né? Koto Amatsukami. Como eu falei antes, os Uchihas têm realmente muitas referências aos deuses, mais do que quaisquer outros personagens. No caso do Shizui Uchiha, ele tinha um jutsu único chamado Koto Amatsukami, que tinha o poder de fazer uma lavagem cerebral tão poderosa em um indivíduo que ele nem perceberia que foi manipulado. Esse nome, Koto Amatsukami, traduzido do japonês seria algo como deuses celestiais ilustres, que é o nome do coletivo de deuses que nasceram ao mesmo instante que a criação do universo, no reino dos céus, antes mesmo de existir a Terra. Esses deuses celestiais eram Ameno no Minakanatsushi, Takamimusubi, Kamimusubi, Umashiashikabihikochi e Ameno Tokotachi. Eu espero muito que eu tenha pronunciado isso direito. Konoha Sakuya Hime. E por último, a minha referência preferida. A nossa querida heroína da história, Sakura Haruno, foi vaguamente baseada na deusa Konoha Sakuya Hime, a deusa da vida terrena e dos vulcões. Na mitologia, essa deusa é muito associada às flores de cerejeira, um símbolo da efemeridade da vida. E o nome da Sakura significa flor de cerejeira da primavera em japonês. Nas representações visuais da deusa, ela é vista segurando um pente e um espelho.
Na capa do capítulo 50 de Naruto, Sakura é vista segurando os mesmos objetos. Em outra capa do mangá, Sakura é vista na praia, segurando um leque, um símbolo dos Uchihas, e, no contexto, claramente simbolizam Sasuke, o homem com quem ela acaba se casando. Na mitologia, Konoha Sakuya Hime conheceu seu futuro marido, Nijini no Mikoto, na praia. E olha só outra conexão, tanto Nijini quanto Sasuke possuíam a espada Kusanagi, e tinham relações com alguém que usava o espelho de Yata. Além disso, em uma lenda famosa chamada Árvore Camélia de Yosoji, Konoha Sakuya Hime ajudou a curar uma epidemia de varíola da vila de Kamiiji, da mesma forma que Sakura é uma ninja médica que tem o poder de curar os outros. Ufa! Essa foi uma aula e tanto de mitologia, não foi? Admite, você não fazia ideia de algumas dessas referências, né? Então, por ter te ensinado alguma coisa que você não sabia, eu acho que eu já mereço seu like, né? E acredite, ainda tem mais que eu não coloquei no vídeo. Quer uma parte 2? Então dá like no vídeo, porque é assim que eu sei que vocês gostaram. Me falem nos comentários qual desses mitos japoneses você gostou mais e se querem uma segunda parte. Muito obrigada por assistir até aqui e até semana que vem. Tchauzinho!